como a gente pode otimizar as imagens e usar aí, no caso, um formato de nova geração chamada WEP, tá? Se escreve WEB, se fala WEP, tá? Então, nesse vídeo especificamente eu quero te ensinar como trabalhar com o formato WEP, que é um formato de nova geração. Então, antes de eu ir para a tela do meu computador, clica aqui no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que você receba aí em primeira mão avisos quando eu publicar um novo conteúdo, tá bom? Então, bora para a tela do meu computador? Então aqui, ó, eu fiz a medição, fiz a análise usando o Lighthouse, que é uma ferramenta aí que serve de base para boa parte das ferramentas de análise, inclusive o Google. E aí a gente instala essa extensão aqui no Chrome, tá? E ele faz uma análise da nossa página. E aqui embaixo, ó, você vai reparar que ele colocou esse ponto aqui, ó, serve Images in Next Gen Formats. Então, servir imagens num formato de nova geração, tá? E aí ele deu todas as imagens que tá na minha página, que estão na minha página, tá? A gente está falando dessa página aqui. Então, eu quero primeiro, otimizar as minhas imagens. Segundo, eu quero fornecer esse padrão, esse formato de nova geração, utilizar o WEP, tá? Então, como que a gente faz isso? Eu vou te ensinar através de um plugin. Existem vários plugins. Nesse vídeo, eu vou te mostrar aqui como fazer isso utilizando o Short Pixel, tá bom? Então, eu vou aqui no painel, abrir aqui o painel, vou vir em plugins, adicionar novo. E se você digitar aqui o WEP, né, Web, você vai ver que tem assim vários e vários plugins que você pode utilizar, tá? Que vai fazer essa conversão. Os que eu mais utilizo aqui, o Smush e o Short Pixel, mas o Optimole também é muito bom. Esse EWWW aqui também ele é bom. O Imagify é muito bom, inclusive é recomendado por várias ferramentas. E tem esse aqui também. Aí você pode olhar aqui, ó, esse aqui tem 300.000 instalações, esse aqui tem 70, esse aqui tem 100, esse aqui tem 50, 400, enfim. Então o Imagify ele é até mais utilizado aqui, você pode ver que o Short Pixel, tá? Mas enfim, nesse vídeo eu quero te mostrar como fazer isso através do Short Pixel, tá? Então vamos instalar o Short Pixel aqui. E o Smush, na verdade, tem mais de 1 milhão de instalações ativas, que é um plugin muito bom, tá? Eu, na maioria dos casos, utilizo o Smush. Vou clicar agora para ativar. E a maior parte desses plugins oferece, eles são freemium, né? Tem uma versão free, mas oferecem também uma versão premium com mais recursos. E aí talvez seja interessante, dependendo da quantidade de imagens que você serve no teu site. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é solicitar uma chave, tá bom? Então, vou clicar aqui, que eu li e concordo, e aí eu vou solicitar essa chave que deve chegar no meu e-mail. Então, eu vou abrir aqui o meu e-mail e ele já gerou aqui a chave para mim, tá bom? O tipo de compressão, aqui no caso a gente já está na tela de configurações do Short Pixel, né? Enfim, já gerou a chave para mim. Tem aqui o tipo de compressão com perdas, brilhante e sem perdas, tá? Então assim, você tem aqui uma opção mais drástica, você tem uma opção intermediária e tem uma opção aqui que não faz um processo de compactação muito grande, então você praticamente não tem perdas, mas na maioria dos casos você pode ter aqui com perdas e você vai ter aí um bom resultado, tá? Então vamos deixar aqui a compactação gloss, que é essa brilhante aqui, que é uma compactação intermediária, né? Aqui ele dá a opção de compactar também as miniaturas de imagem, isso aqui a gente já deixa marcado. A fazer um backup de imagem, também deixo marcado.
remover EXIF. O que é o EXIF? São aquelas informações, às vezes vem título, às vezes vem dados do fotógrafo, do equipamento que foi usado, das condições de luz, enfim, tem uma série de informações que vem ali na imagem, tá? Localização, aqui ele colocou, pode incluir a posição GPS, fabricante da câmera, data, hora, um monte de dados que para a internet talvez não seja interessante utilizar, a não ser que você seja um fotógrafo ou que você trabalhe com um modelo de negócios aí que essas informações EXIF, elas são importantes, tá? Mas na maioria dos casos a gente pode remover e a gente tem uma diminuição do tamanho desse arquivo, tá? Eu posso também redimensionar imagens grandes, então, por exemplo, 924 por 924 é um tamanho interessante, tá? Eu poderia botar aqui, vamos dizer, 1200 por 1200, então seria o tamanho máximo. Eu não vou mostrar uma imagem maior do que isso. Se eu mostrar, aí no caso ele pode ter uma perdazinha, mas não chega a ser um problema, tá? E aqui tem cover e contém, ele vai expandir dessa forma que você está vendo aí. Então, se for uma imagem horizontalizada, ele pode, vamos supor, ele vai ajeitar na largura e aí pode sobrar na altura, tá? E o cover ele vai cobrir tudo, tá? Então ele vai pegar a altura e no caso vai distribuir aqui de uma forma que vai cobrir todo aquele espaço. Eu vou clicar aqui em salvar e ir para o processo em massa. Então o que eu quero fazer? Eu quero recompactar as minhas imagens ali. Então ele vai fazer esse processo para mim. E aqui tem a opção de criar versões web. E eu vou marcar aqui essa caixinha e vou clicar depois aqui em comece a otimizar. Então ele vai fazer esse processozinho para mim. Não tem tantas imagens assim no meu site, que esse site é somente um site de teste. Dependendo da situação, você pode ter centenas ou milhares de imagens. Ele pegou aqui uma imagem, deu uma otimizada, a perda foi mínima, tá? E aí você pode ver aqui, ó, que a perda é mínima, mas ele consegue um bom ganho de performance ali, né? No caso, ó, por exemplo, aquela última imagem ali, essa daí, ó, 20%, então 20% de redução de otimização praticamente sem perder a qualidade. Você perde muito pouco, tá? E aquela opção que faz uma compactação maior, ainda assim você não chega a perder tanto absurdamente a qualidade não, mas ele dá uma mexidinha. Mas se você tiver imagens boas, imagens nítidas, mesmo depois de otimizadas, elas continuam boas, tá? Vamos aguardar esse processo. Essa imagem ele já ganhou 30%. Enquanto ele está salvando em massa aqui, vamos dar mais uma olhadinha lá nas configurações do Short Pixel, que a gente tem algumas outras abinhas lá. Eu queria falar sobre isso contigo, tá? Tem uma aqui, uma aba avançado. Você pode adicionar uma pasta personalizada aqui para que ele rode e otimize aquelas imagens que estão naquela pasta, naquela subpasta. Então, de repente, você já quer fazer um processo de otimização aí nessas imagens, aí você já coloca aqui o endereço dessa pastinha. Você vai clicar aqui para selecionar, tá? Então, digamos que você criou lá a pastinha, ela aparece lá, você seleciona ela, ou tá dentro de content aqui, ó, por exemplo. Tá dentro dessa pastinha aqui. Você vai lá, marca ela aqui, ela vai aparecer e o Short Pixel vai otimizar para você, tá? Você tem a opção aqui de converter PNG em JPG, desde que isso seja possível. Então, por exemplo, eu tenho um PNG igual aquela logo que tem transparência, ele não vai converter para JPEG, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A não ser que você marque aqui, ó, também force a conversão de imagens com transparência. Aí ele pode ser que ele faça isso. Então ele vai jogar um fundo branco talvez ali. Dependendo da situação não tem problema, mas pode ser que tenha um problema para você.
Aqui ele tem a conversão, então se você por acaso subir aqui a imagem com o padrão CMYK, ele vai jogar para RGB. Aqui a gente já marcou lá naquela caixinha de otimização em massa para converter as nossas imagens em versões web, tá? E aqui você tem a opção aqui, ó, de entregar as versões web das imagens da interface ou na interface, tá? E ele dá a opção aqui também de usar a sintaxe Picture ou aqui via HTAX. Eu não vou marcar nenhum dos dois aqui, tá? Otimize as imagens retina. Retina geralmente tem o dobro do tamanho. Às vezes a gente sobe essa imagem do tipo retina, que é com o dobro do tamanho. A gente tem que otimizar outras miniaturas, não vou marcar. Ele tem a opção de otimizar PDF também, é legal. Aqui os padrões de exclusão, então ele pode excluir certas imagens do processo de otimização com base nesses parâmetros. Então, por exemplo, você pode definir um tamanho ali, ó, que é aquele size. Aqui tem credenciais de autenticação quando é necessário, tá? Otimizar as mídias ao enviar. Então, quando eu puxar uma imagem ali para colocar no meu conteúdo, no meu post, na minha página, ele automaticamente vai fazer o processo de otimização. Então, não vou precisar ir lá e fazer o processo de otimização que geralmente fica aqui, né? Short pixel em massa, tá bom? Processo na interface. Otimizar automaticamente as imagens adicionadas pelo usuário na interface. Não vou precisar marcar isso. E aqui eu posso excluir os tamanhos. Então, nesse caso aqui, estou trabalhando com vários tamanhos aqui. Eu posso excluir, por exemplo, não quero que a miniatura sofra essa otimização, senão vai ficar muito ruim. Eu marcaria aqui, tá? Mas não é o caso. Vou deixar aqui tudo desmarcado. A gente tem aqui, ó, a API da Cloudflare. Então, se você utiliza Cloudflare para entregar suas imagens, né, CDN, alguma coisa assim, você ia colocar aqui o ID da zona. Isso são informações que você pega lá na interface, lá no painel da Cloudflare, tá? Aqui você configura o token e a chave de API global aqui, tá? Você pode usar essas duas opções. Basta vir aqui nesse link a chave, tá bom? No caso de você usar Cloudflare. Aqui você vai ter uma estatística, média de compactação, quantos foram compactados, ó. Nesse caso aqui, um plano gratuito da Short Pixel, então a gente pode otimizar aqui 100 imagens por mês, tá? Ela se renova em 30 dias, então daqui a 30 dias eu vou poder otimizar mais 100 imagens. Se você trabalha com poucas imagens, aí é uma quantidade razoável, 100, né? Agora, se você trabalha com centenas, milhares de imagens, aí você vai ter que fazer aí uma contratação, tá bom? Então, e aí você vai botar créditos lá. Aqui as imagens originais são armazenadas, então tem a opção aqui do backup. Aqui em recursos ele só te dá alguns recursos que você pode talvez querer usar para o processo aí, tá? Então tem host, tem ferramentas, tem temas, enfim, tem outras opções aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso processo, ó. Foi otimizada uma média de 21%. Eu posso reiniciar, posso excluir em massa os metadados, tá? E aqui restaurar. Mas enfim, agora eu vou pegar aqui, ó, Serve Imagens in NextGen. Vamos dar uma olhada aqui, ver se ele vai continuar aqui ou se ele vai sumir dali, né? As nossas imagens agora elas foram otimizadas. Ó, agora ele já até sumiu daqui. Vou digitar aqui o Next. Tem só 4 aqui, tinha bem mais, tá? Então a gente ainda pode ir lá reiniciar, fazer novamente essa otimização aqui dessas imagens já para o novo formato, tá bom? Mas basicamente é assim que a gente trabalha com o Short Pixel.
Então, espero que você tenha gostado dessa aula sobre otimização de imagens para web, para WordPress, utilizando o plugin ShortPixel, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar como utilizar outros plugins e como dar continuidade ao processo de otimização, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários abaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.